Vamos falar um pouco sobre a utilização da biblioteca Pandas do Python para ler planilhas no Excel e trabalhar um pouquinho com os dados. Nós temos aqui uma planilha que foi obtida do site, diretamente do site da Anfávia, né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e ela representa os dados de vendas pelas diversas marcas ao longo do ano de 2021, mês a mês até o final do mês de novembro, né? Então nós vemos aqui a Audi, quantos carros a Audi vendeu, Jaguar, Mini, Mitsubishi, Lexus, da Toyota, enfim, né? E aqui no final nós temos outras empresas que não estão nesse grupo aqui e o total de vendas naquele mês, tá? Um total de 1.386.721 veículos vendidos ao longo do ano. Mas nós vamos utilizar o Pandas, né? E nós vamos utilizar também um pouco do Jupyter Notebook para fazer uma exploração de dados aqui para vocês verem como isso pode ficar interessante. Vamos começar com o Jupyter Notebook. Então, o primeiro passo que eu faço aqui, que eu gostaria que vocês sempre fizessem, é limpar a nossa planilha, nosso notebook. Ele está com uma série de dados da execução anterior aqui. Então, eu venho na opção de kernel, reiniciar e limpar a saída, para garantir que eu esteja começando, saiba sempre de que ponto eu estou começando, e a gente desaparece a numeração aqui ao lado da execução, e ele perde todas as definições das variáveis, etc, que tinha na execução anterior. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é importar aqui as bibliotecas que vou estar utilizando ao longo dessa explicação. Nós vamos utilizar o Pandas pela primeira vez, e eu vou importar o Pandas como sendo PD, porque nós, programadores, sempre temos preguiça de escrever o nome completo, e nós utilizamos um alias, né, um apelido, para simplificar nossa chamada. Sempre que eu me referir a PD, eu estou falando da biblioteca Pandas, aqui ao longo desse exercício. Eu também vou estar importando a biblioteca PyPlot do pacote Matplotlib, né? Eu vou estar importando ela como PLT para que possamos fazer nossos gráficos. Eu deixei salvo aqui o caminho para o meu arquivo, mas de qualquer forma eu tenho que fazer a leitura. Então vamos começar aqui, importei as bibliotecas. Vimos rapidamente o asterisco aqui em poder estar fazendo a importação das bibliotecas. E agora eu vou ler o arquivo especificamente que eu vou utilizar. Então ele pede o arquivo aqui, eu deixei o nome aqui salvo para facilitar a minha vida, já que ele não está no caminho direto, no mesmo diretório que está o meu notebook. Li o arquivo, e agora nós vamos fazer a leitura da planilha que está nesse caminho, veículos, underline 2021.xlsx, né? E nós vamos ler isso aqui na variável veic, né? Utilizando o read Excel, né? Passando o nome da planilha Excel que eu quero ler, e retornando para um objeto aqui do Pandas. É importante saber que tipo de objeto é esse, né? Que tipo de variável que a nossa função read Excel retorna. E ele é um objeto do tipo DataFrame, né? Como se fosse um quadro de dados. E é um tipo de dado específico do Pandas, né? Que o Pandas estende da definição padrão do Python, e ele representa para nós como se fosse uma matriz bidimensional, com linhas e colunas, e portanto semelhante a uma planilha Excel, né? E por isso que eu consigo ler diretamente a planilha, e ele retorna já algo no formato aproximado da planilha. Mas vamos ver algumas características, algumas funções interessantes que um DataFrame possui. Por exemplo, ele tem essa função head, que é cabeçalho, né, que mostra para nós o cabeçalho do nosso DataFrame, da nossa planilha no caso, né, e as 5 primeiras linhas dessa planilha. E eu tenho a tail também, que vai mostrar as últimas linhas, a gente já vai ver já. Então, nós podemos ver aqui que ele pegou a primeira linha da nossa planilha e considerou como sendo o cabeçalho da planilha, né? Nós temos aqui o cabeçalho, empresas associadas à Anfávia e os meses do ano, e essas duas últimas colunas sem nome, né? Então ele pegou elas aqui também como sendo sem nome, né? E ele indicou aqui que é a coluna 12 sem nome e a coluna 13. Na verdade, seriam a 13ª e 14ª, porque ele começa essa numeração como sendo a partir da 0, que seria essa coluna aqui, tá? Bom, depois nós temos as diversas linhas, e ele acrescenta um índice, uma indexação aqui, começando em 0 para a primeira linha. Então, para a primeira linha de dados, considerando que a primeira linha ele vai sempre assumir que é um cabeçalho, né? E aí depois as colunas com os demais valores das vendas mês a mês. Se eu executar a tail que eu tinha comentado com vocês há pouco, a tail retorna o cabeçalho e retorna as últimas linhas da nossa tabela, tá? As últimas linhas da nossa planilha. Pois bem,
Uma outra função extremamente interessante que a gente pode utilizar no momento de exploração da planilha, para receber uma planilha com uma série de dados, né? Dados do que quer que seja, de comércio, dados financeiros, dados da Covid, o que quer que seja, né? Ela está formatada como uma planilha, leio e eu consigo utilizar a função describe para que ela descreva para mim os dados que eu tenho nessa planilha. Então, olha que interessante o que a describe faz. Para cada coluna, ela coloca para mim quantos elementos eu tenho naquela coluna, eu tenho 28 elementos em cada coluna, qual é o valor médio em janeiro dos dados, deu 9.300 quase aqui, qual é o desvio padrão, notem que chama atenção que o desvio padrão é muito mais elevado do que o valor da média, a gente já vai explicar um pouquinho por quê, o menor valor que eu tenho é 0, né? Eu tenho os percentis, que é um conceito estatístico, né? Que significa que 25% dos meus dados, um quarto dos meus dados, estão abaixo de 209,5, metade dos meus dados estão abaixo de 1025 e 75% dos meus dados estão abaixo de 7.413. E o maior valor que eu tive foi esse 129.490 no mês de janeiro, e os mesmos dados para os outros meses. Então veja que uma simples chamada da função describe, a gente já consegue ter uma ideia geral dos nossos dados, e algumas coisas podem nos chamar a atenção, como por exemplo o fato de que eu tenho um desvio padrão muito elevado e um valor de máximo aqui muito mais alto do que o meu percentil de 3/4. E isso acontece por uma razão importante, que é o fato de que a última linha da minha tabela representa para mim o valor total de vendas que eu tenho. Então esse dado aqui, ele cria um viés que me atrapalha a análise dos dados. Então o que seria interessante é eu eliminar esse dado dos meus estudos, porque nesse caso, por representar uma soma, ele não é significativo, não é tão correto em relação ao que deveria ser a média, por exemplo, dos meus dados. Eu não posso somar a soma dos dados para calcular a média dos dados, porque eu estou criando um viés de erro, né? Mas eu posso saber, por exemplo, aqui já até vimos ali pela função, mas uma outra forma de eu recuperar no meu data frame qual a quantidade de dados que eu tenho ali, a quantidade de linhas que eu tenho ali, é chamar o meu data frame, veículo, né? Passar aqui entre colchetes o nome de uma das minhas colunas, por exemplo, Jan, que é janeiro, coluna janeiro, e pedir a contagem da mesma forma que nós fizemos com outros elementos já. E isso vai retornar para mim aqui o número de linhas, que é 28, como nós já tínhamos visto ali pelo resumo. Bom, eu poderia também criar um outro data frame baseado no nosso data frame inicial, apagando a partir da opção tail do final, né, o meu último dado da minha tabela, né, e eu estou utilizando o tail aqui como um índice, né, então por isso eu vou e executo esse passo aqui na VIC 2, eu crio em cima da VIC, crio uma VIC 2, e se eu pego agora a parte final dela, eu vejo que eu termino os meus dados em outras empresas, não tenho mais aquele meu dado que me criava um viés de erro na minha análise, né? Se eu fizer a contagem de quantos dados eu tenho em VIC 2 aqui agora, eu vou verificar que eu tenho 27 linhas, porque eu apaguei a linha, apaguei a minha última linha, né? Que tinha a minha soma total dos dados. Pois bem, continuando mais um pouco aqui, eu vou criar uma função, porque o meu objetivo final vai ser fazer um gráfico de vendas dos meus veículos, né? E aí eu vou criar uma função que é uma função que eu chamei de escolha, porque eu vou utilizar ela diversas vezes e eu quero que vocês façam isso também. Então a minha função de escolha, ela recebe um certo parâmetro que vai ser um inteiro x aqui, que ela vai indicar qual linha eu quero recuperar da minha planilha. Para recuperar uma linha de um data frame, né, o data frame ele é formado por linhas e colunas, para recuperar uma linha do data frame, eu passo aqui, né, vic.lock, né, e passo entre colchetes aqui qual é a linha, começando em 0, que eu quero recuperar, tá? E eu transformo isso numa lista. Para facilitar depois a minha plotagem, né? E eu chamei isso daqui de vendas, genericamente. Eu vou estar imprimindo vendas aqui para vocês darem uma olhada. E eu vou imprimir a vendas e vou mostrar que eu estou apagando aqui em seguida os dois últimos dados,
por que eu vou apagar esses últimos dados aqui, quando eu recuperei os dados da linha de qualquer um desses carros, das vendas de qualquer um desses carros, é porque os dois últimos dados que eu tenho aqui, eles representam um erro para mim. Ele representa o mês de dezembro, que eu não tenho ainda os dados, e representaria um outro viés problemático, que seria a totalização de vendas de cada um daqueles carros, que eu também não vou querer incluir essa informação no meu gráfico. E a primeira coluna também tem um dado que não me interessa diretamente, ou pelo menos não para fazer a plotagem, que é o nome do veículo. Essa informação tem interesse por outra razão. Então o que eu faço aqui é o seguinte: eu vou receber o parâmetro X, né, vou receber aqui o parâmetro de qual é a linha que eu quero recuperar, vou pegar o meu dataframe VIC, vou recuperar a linha que eu passei como parâmetro, vou apagar os dois últimos dados e vou retornar essa lista que eu trabalhei. Então vamos ver a chamada da função VIC aqui em seguida. Por exemplo, eu pego o meu A1, pego a variável A1, que vai ser uma lista, eu chamo a função escolha passando o parâmetro 1. O que eu faço quando eu faço isso? Bom, se eu olhar aqui, o meu carro com o número 1 é o BMW, já que o Audi é o 0. Essa linha aqui é a minha linha de cabeçalho. Esse aqui é o carro 0, que é o Audi, e o carro 1 é o BMW. Então, quando eu passo o parâmetro 1, eu vou chamar a minha função escolha com o valor 1. Aí a função escolha vai criar uma lista aqui chamada vendas, que ela vai pegar os dados da linha 1. Então, ela vai criar uma lista com os dados da minha primeira linha. E aí eu vou apagar os dois últimos dados que eu tenho e eu vou retornar vendas. Quando eu retorno vendas, significa que a variável A1 passou a ter o valor que eu tinha em vendas. E aí a minha variável C1 eu vou apagar, fazer o POP 0, vou apagar, vou recuperar a primeira coluna, vou remover a primeira coluna da minha lista que eu acabei de criar, e eu vou jogar na variável C1. Vamos ver em seguida aqui o que fica com A1 e com C1. Mas já de uma vez também, eu estou pegando também já o carro 18 da minha lista aqui, e eu vou estar imprimindo aqui qual é o carro também, da mesma forma que a lista 18, quais são as vendas. Então vamos aqui inicialmente criar a nossa definição da nossa variável, Criei aqui, eu não imprimiu nada porque eu ainda não chamei a minha função. E vamos agora chamar a nossa função aqui para o carro 1 e para o carro 18. Quando eu executo, nós recuperamos inicialmente lá que o carro 1 é o carro da BMW. Aqui na primeira listagem dele, antes de fazer os meus POPs, eu tenho o nome BMW, tenho aqui que ele teve 0 de vendas em dezembro e teve o total de 13.394. Aí depois eu vejo, depois que eu saio da minha lista, depois que eu saio da minha chamada, da minha função, eu tirei o nome do carro e gravei o nome do carro separado na minha variável C1, e a minha lista A1, ela ficou com os dados até o mês de novembro, já que o mês de dezembro está com 0. E o segundo carro que eu peguei ali, quando eu peguei o carro 18, eu acabei pegando o carro da Mitsubishi, peguei o carro da Mitsubishi, com as vendas aqui, incluindo inicialmente o que está imprimindo dentro da minha função, o 0 de dezembro e as vendas totais de Mitsubishi no ano, e depois eu imprimo separadamente na minha variável C2 na minha variável A2 eu imprimo qual é a minha lista de vendas, e C2 fica o nome do carro. E agora, depois que nós fizemos isso, recuperamos os dados utilizando a nossa função criada aqui para isso, a função que chamamos de escolha, eu vou recuperar os meses do ano, Os meses estão aqui como sendo os nomes das minhas colunas, exceto a coluna 0 e as colunas 12 e 13 aqui no final, Então eu vou apagar as duas últimas linhas e vou apagar também as duas últimas colunas e a primeira coluna também, para que eu tenha apenas os meses, Então vamos executar. Na primeira, quando eu executo aqui, aqui, vamos executar
Aqui, inicialmente, ele apresenta a primeira coluna, que é empresas associadas à Anfávia, e depois os meses, e nos 2 outros meses ele aparece com Unnamed e Unnamed. Aí eu apago essas informações aqui com o POP 0, eu apago essa empresa, com o POP -1 eu apago inicialmente o Unnamed 13, né, sem nome 13, e com o segundo POP eu apago o novo último, que é o Unnamed 12. E aí resta no meu print final os 11 meses que eu tenho para esse ano aqui por enquanto. E aí eu vou fazer o gráfico. Finalmente vou fazer o gráfico aqui, usando, já tinha importado no início a PyPlot, então vou chamar a PLT Plot, passando meses e o carro A1, e como label eu vou colocar o carro C1. Vou chamar Plot também novamente meses com A2, com os dados de vendas do carro A2, e no label, para indicar qual é o segundo carro, o carro C2. E eu vou dizer que a minha legenda vai ficar no centro, embaixo, né, posicionar o meu gráfico ali, e vamos dar um show para ver os resultados. Tá? Então nós temos aqui o nosso gráfico com as vendas, no caso aqui com BMW e Mitsubishi, né? Se vocês alterarem o programa, irão imprimir as vendas de outros veículos ali no gráfico. E dá para colocar 3, 4, 5, 10, todos os 28 carros aqui, vai ficar um pouco confuso para ler, mas dá para fazer isso se vocês assim o desejarem. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse instante. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem também é, a partir do programa, isso aqui é uma análise exploratória, rapidamente explicando aqui, utilizando o Jupyter Notebook para fazer essa análise exploratória dos dados, mas depois o nosso objetivo é criar um programinha em Python e executar o nosso programinha em Python aqui, por exemplo, python-carros.py, né? Se eu executar, isso aqui está exatamente como passado para vocês, veículos 2021.xlsx, e ele mostra aqui um print de dados, que eu gostaria que vocês até removessem, porque ele só polui a nossa resposta, porque o que eu quero ter aqui na execução do programa é simplesmente o gráfico dos 2 carros aí, a BMW e o Hyundai, tá? Aí fecha aqui para encerrar o programa, mas nós também podemos melhorar, e é isso que eu quero que vocês façam, e criem uma nova versão do programa Carros, aqui, em que o usuário escolhe, né, o nome do arquivo novamente aqui, mas o usuário, quando você executa o programa, é que você define quais são os carros que você deseja plotar. Então eu listo aqui quais são as opções, 0 Audi, 1 BMW e assim por diante, né? Pressiono o Enter aqui, mostrei até 11 na primeira linha, mais 11 na segunda linha aqui, e aí eu seleciono alguns desses carros. Por exemplo, eu quero pegar o carro 6, eu quero pegar o carro 8, o carro 9, o carro 11 e o carro 25, por exemplo, e vamos ver o que nós temos no nosso gráfico, tá? Peguei as 5 escolhas, pressione uma tecla para ver o gráfico, e nós temos o nosso novo gráfico aqui, mostrando os dados de venda da Fiat, General Motors, Honda, Hyundai e Volkswagen, tá? E dá para ver aí que a General Motors teve algum problema aqui no meio do ano, né? E ela realmente teve um problema, a gente consegue analisar, perceber isso pelo gráfico, que as vendas dela estavam altas no começo do ano, voltaram a ficar altas agora, mas o meio do ano todo, né, começando a cair a partir de fevereiro até o mínimo bastante baixo aqui em agosto, né? Ela era a primeira em janeiro, em agosto dessas aqui pelo menos ela se tornou a quinta, né, tendo uma venda inferior às vendas da Honda, que normalmente tem sido estava sendo a quinta montadora dessa lista pelo menos, e isso aconteceu por problemas de produção que a General Motors teve ao longo do ano. Quando ela retomou a produção, ela retomou o primeiro lugar agora em novembro. Tá? Então é algo que mostra para vocês que a gente consegue fazer uma análise bastante interessante com os nossos dados, utilizando a biblioteca Pandas e utilizando a PyPlot para fazer uma análise gráfica. É isso por hoje. Obrigado.